Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Quantos estão dormindo aí? Diga amém. Ainda tem gente dormindo, viu? Vocês não aprendem. Vou pedir à amada igreja, que é sentado mesmo, vou pedir que a nossa irmã Lília, que está ali, colocasse, por favor, Lília, 1 Reis, capítulo 18. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, vocês acompanham, para nós sermos um pouquinho diligentes. Na verdade, eu vou estar falando de vários versículos no livro de Reis, mas a primeira leitura será feita nesse tomo aí, capítulo 18, até o verso de número 19. Isso. 1 Reis, capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor. Obrigada, minha irmã. Veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. E disse: Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e diz ao teu senhor: Eis aqui está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor: eis aqui está Elias. Poderá ser que, apartando de mim, eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram o meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentar a ele. Então foi Obadias, encontrou-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste as Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste hidro, que comem da mesa de Jezabel. Amém, igreja? Esta palavra, o primeiro tomo,
E eu pediria que nós ficássemos de pé, vou estar orando mais uma vez, não anulando a oração que já foi feita. Aos nossos internautas também, se puder. Deus esteja abençoando a vida de todos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos pela tua palavra lida, que esta palavra encontre aplicação em nossos corações. Fale o Senhor e cale o pregador, que eu seja apenas um veículo em tuas mãos, que eu abrir da minha boca e meditar do meu coração, seja agradável em tua presença, Rei meu e Deus meu. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero trazer ao coração da amada igreja um tema geral que diz assim: é tempo de restaurar o altar da adoração ao nosso Deus. Repita comigo: é tempo de restaurar o altar da adoração do nosso Deus. Nós somos o altar, porque o Senhor habita não mais em templo feito por mãos humanas, mas no coração contrito e submisso à sua vontade. Essa é a primeira prédia que deixo. E vamos nos contextualizar um pouquinho com toda essa história, porque lendo o livro de Reis, 1º e 2º Reis, retrata toda a monarquia, né, toda a historicidade dos reis de Israel, bons reis, maus reis, idólatras, e assim sucessivamente. No capítulo 17, por exemplo, Elias prediz a seca e foge, porque senão seria morto. E muitos profetas foram mortos e procuraram Elias, e Deus escondeu Elias. Olha que o profeta de Deus passa por processo. Fala comigo: o profeta de Deus passa por processo. Deus manda Elias para um lugar totalmente ermo. Só tinha um lugar, descia água lá, mas que secou. E o único que estava lá era os corvos. Corvo seria os urubus aqui nosso. Lugar de morte. E por que Deus mandou o seu profeta para aquele lugar? Para que ele não fosse encontrado. Ninguém quer estar em lugar que tem morte, que tem tristeza. O processo do profeta começa. Esse profeta só vai ser o que é, porque passou por processo. E às vezes os processos deixam as marcas indeléveis. Machuca. Mas nós estamos, como servos e servas de Deus, preparados para os processos. Se não bastasse, Deus diz a Elias: agora você vai secar a água. O corvo já trouxe comida para você, porque corvo, meu irmão, briga. Eu não sei se vocês já viram, mas no interior é muito comum. O urubu tem o urubu branco, que é o rei, né, que dá lá as ordens. Mas quando uma carniça está ali, os urubus vão com tudo e não deixa nada. Mas aqui a palavra de Deus diz que este profeta do Senhor foi alimentado pelos corvos. Trazia de manhã e à noite, à tarde. Vai entender, é obra do Senhor. Mas agora Deus diz a esse profeta: tu vais alimentar com quem não tem nem para dar para o filho. Vai ter com a viúva. E o profeta de Deus, obediente que é, vai. E chega lá, parece que um pouco atrevido. Vai lá, faça um bocado. Primeiro tu me dá. E depois, ela fala: eu vou comer, fazer para o Senhor e vou morrer com meu filho, que não tem mais nada. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher foi tão abençoada que nunca mais faltou nada naquela casa. Mas o profeta de Deus continua no processo. E passa esse processo, Deus diz assim: agora você volta lá, Acabe. O cara escondeu o tempo todo de Acabe, de Jezabel, e agora Deus fala: vai lá. E ele obedece? Sim ou não? Obedece. Obedecer a Deus, irmãos, não é um caminho fácil, mas é preciso. Então o profeta passa por processos divinos, e só após tudo isso, o Senhor diz: volte, vai ter com Acabe. E gostaria de destacar aqui os nomes dos personagens desta passagem bíblica que vou estar relatando com vocês. Jezabel: Baal exalta, Baal marido, onde está o príncipe? Esse é o significado dessa mulher. Acabe, irmão do pai, ou tio paterno. Obadia, servo de Javé, adorador de Deus. Tem tudo a ver com o nome.
Ele protege os profetas do Senhor. Sem profeta, foram protegidos por este homem que era servo do Senhor. E a gente vai para Elias. O nome de Elias, o Senhor é o meu Deus. Meu Deus é Javé. Ou meu Deus é o Senhor. Para o povo de Israel, o nome tinha todo significado, irmãos. E esta narrativa mostra esses personagens que retratam os seus nomes. Porque Jezabel era idólatra. E por intermédio dela e seu esposo entrou a idolatria muito ferrenha em Israel. E por causa disso a seca, por causa disso a fome, por causa disso a escassez. E muitas das vezes no nosso altar, na nossa casa, na nossa família, entra coisas que nós permitimos que ela entre. E às vezes faz um estrago danado. Porque nós não vigiamos, nós não oramos e nós não compreendemos a voz do Senhor. Este capítulo 1 que nós lemos, 18 até o 18, narra o fim de uma seca de 3 anos. O confronto no Monte Carmelo entre Elias e os 450 profetas de Baal. E existia mais 400 outros de Aserá. A manifestação do fogo divino, a execução dos falsos profetas e o retorno da chuva, demonstrando o poder de Deus e a importância da fidelidade. O autor é desconhecido, mas foi escrito por volta de 560 a.C., os lugares aqui, Jerusalém, Judá, Israel, Siquém, Betel, Samaria, Tisa, Tiro, Síria. E qual o propósito disso, pastor? Demonstrar que o Senhor da história cumpre os acordos e mantém a promessa da Sagrada Aliança. O Senhor é provedor. Amém, igreja? O Senhor é provedor. Ainda não entrei no sermão. Estamos só na ilustração. E a gente vai andando um pouquinho na história e vai entendendo que Acabe reina em Israel durante o ministério do profeta Elias. Mas o profeta Elias era conhecido por este rei como o perturbador. Lembra? Que quando ele encontra com o rei, fala, você é o perturbador de Israel. E sabe o que o profeta diz? Não, senhor. Tu e a tua casa têm destruído essa nação. É preciso ter peito, né? Para falar com o rei, cara a cara, dessa forma. Mas esse homem de Deus era ungido mesmo pelo Senhor. E ele falou com muita veemência esta verdade. Então, esse ministério aí de 17 a 19, a narrativa de 1 Reis, houve um conflito ali entre Acabe, né, e Ben-Hadad, lá da Síria. Houve uma situação muito delicada. O fim do reinado de Acabe, mas houve uma situação, a vinha de Nabote, você lembra? Aquela esposa maravilhosa que ele tinha. Ele chegou triste em casa porque queria comprar lá o terreninho de Nabote. E simplesmente o cara não quis vender. A mulher astuta, do jeito que era, foi lá e resolveu a situação, mas de uma maneira miserável. E a gente olha para a história e a gente se vê na história. Eu, desde quando nasci, vejo falar em guerras. E hoje nós continuamos vendo guerras. Então não há nada novo debaixo do sol. Por isso, observamos um sacerdote que clama por Javé e outro que clama por Baal e faz da sua oferta diante da imagem de um bezerro esculpido em uma pedra vertical. Mulheres se reúnem em volta de um poste de Aserá, invocando a bênção da deusa pagã. Quando os sacrifícios terminam, todos entram no ventoso monte para desfrutar da carne do sacrifício no salão do templo. Os altos eram muito procurados, inclusive antes de Salomão construir o templo, inclusive o próprio Salomão esteve muitas vezes nos montes, fazendo sacrifício, apresentando a Deus sacrifício, e o povo tornou disso uma prática, só que era uma prática totalmente equivocada, e entraram muito tipo de adoração, já não mais a Yahvé, não mais o Deus Todo-Poderoso, mas aos Baalaíns.
E isso entristeceu muito o coração do Senhor. Então, o povo de Israel e reis anteriores ofereceram sacrifício em tais locais antes de Salomão. Em 1 Reis 3, 2 e 4. E, entretanto, depois de Salomão ter erigido o templo, oferecer sacrifício nos baldes ou nos montes começou a ser uma prática cotidiana. E aqui a gente aprende algumas coisas, irmãos. Onde está o teu altar? Quem é adorado no seu altar? Se a gente observar, houve a divisão do reino do norte e o reino do sul, né? O reino do norte, Israel, e do sul, Judá e Benjamim, por causa da divisão de um rei hipócrita, incrédulo, que levou toda esta mazela para Israel da idolatria. E quem sucede esse rei? Acabe. Então, a aliança de Deus, alternada entre a história dos reis do norte e do sul, até o fim do reinado de Acabe e o início do ministério de Eliseu. E voltando ao tema, como eu disse, que o tema geral é tempo de restaurar o altar da adoração ao nosso Deus. E agora a gente vai entrar nos pontos desta palavra que o Senhor colocou no meu coração para esta noite. Nos contextualizamos, vimos um pouco da história, agora vamos aplicar essa história em nossa casa, em nossa vida, na vida da igreja. Amém, igreja? Estão comigo até aqui? Então é tempo de restaurar o altar da adoração ao nosso Deus. O povo negligenciou a palavra de Deus e o templo em Jerusalém comprometeu-se em falsas adoração, nos altos, reis medíocres e falsos projetos ou profetas toleraram ou apoiaram essa adoração falsa. Ainda assim, alguns reis fiéis e profetas chamam o povo a voltar à adoração no templo único. E aqui eu estou falando do Antigo Testamento. Lembram que quando aquela mulher samaritana diz para o Senhor, mas onde é que devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? E Jesus diz, haverá um tempo, que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas na concepção aqui desta mensagem, o templo estava lá e precisava ser obedecido. Mas agora o templo está no teu coração, amém? Quantos aqui são adoradores? Diga amém. Adore ao Senhor. Adore ao sair de casa, ao se alimentar. Adore em tudo que for fazer. Isso não vai te isentar de problema. Não vai te isentar de dificuldades. Mas vai te proteger. Porque tu vais estar com o Senhor. Se o Senhor estiver conosco, basta. Se a canoa furar, amém. Se ela prosseguir, amém também. Porque o que importa é estar com o Senhor. E eu gosto muito de Paulo por isso. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. E não importa a situação. Então o altar só é restaurado, irmão, com obediência, dedicação e humilhação. Eu quero edificar o altar. O altar só é edificado com obediência, humilhação e dedicação. E sacrifício sim, mas o sacrifício vicário na cruz do Calvário, Jesus já cumpriu, amém? E não há nada que eu possa fazer para substituir o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Mas também, na nossa concepção humana, é luta, é desapego, é trabalho. E talvez essa luta, esse desapego, o trabalho, podemos denotar como sacrifício. Mas na concepção da palavra sacrifício, perde todo o valor, porque o sacrifício maior já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Amém, igreja? Então, eu preciso restaurar o altar. O altar que vos fala. Essa porcaria aqui, que se morrer hoje, amanhã já está fedendo. Precisa ser restaurada. Nós precisamos de restauração. Todos os dias. Restaurar as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas vivências, os nossos olhares.
restauração, dedicação, humilhação. Aquele povo reconhece no profeta Elias o poder de Deus, amém, igreja? Aquele servo Obadias, servo de Acabe, quando vê este homem de Deus na selva, no meio do mato, o que ele faz? Se prostra e diz: és tu, meu Senhor. Mas o rei não se humilha, pelo contrário, tu és o perturbador. Olha que visão equivocada. Cuidado com a visão que você tem do homem de Deus. Não olhe para o pastor Eliezer achando que ele é perfeito, que ele não é, eu também não sou. Nós não somos perfeitos. Mas nós temos sobre nós uma unção toda especial. Não há privilégio maior nesta vida do que servir ao Senhor. Não há coisa melhor, assim como você também tem. Por isso, o seu coração é o lar que o Senhor habita. Amém, igreja? Através de quem? Do Espírito Santo. Por isso não basta restaurar o altar, não basta arrumar a casa, ele precisa habitar no seu coração. Porque se você não abrir o coração para que Deus habite nele, tudo será em vão. Tudo. Tudo. Por isso, o desafio. Uma segunda coisa que aprendemos com a lição desse profeta, que para que haja restauração do altar, é mister promover a união de pensamentos através da oração, do amor, da dedicação a Deus. Despertaram para isso? O profeta diz: por que cogitais dois pensamentos entre vocês? Quem disse isso foi o profeta. E sabe o que ele faz na hora de restaurar o altar do Senhor? Ele ajunta 12 pedras. Essas 12 pedras representavam 12 tribos. Repita comigo: 12 tribos. Amém, igreja? Essas 12 tribos representavam o Israel de Deus. Não era Israel, não. O Israel de Deus. É essa a boca do profeta que fala. Esse é o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? As 12 tribos. Quem é o Israel do Senhor nessa noite? Somos nós, amém? Preto, branco, mameluco, mulato, sei lá o quê. Somos o povo de Deus. Somos a boca de Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Pela manhã aprendemos que nós, na verdade, somos co-herdeiros, né? Com o nosso pai Abraão. E eu digo, nós somos o enxerto da graça de Deus, através do nosso pai Abraão. E quando o profeta de Deus, ele faz a narrativa, ele diz, quando ele ora, porque antes, os profetas de Baal clama e dá meio-dia e nada acontece, né? E aí ele começa também a zombar um pouquinho ali. Como é que é? Grita mais alto aí, porque o negócio está difícil. Dá uns gritos aí, e os caras se cortando, sangrando, e nada acontece. Mas quando ele abre a boca, ele diz ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de geração em geração, aquele que era, que é e que há de vir, o que está aqui agora estará sempre em outros momentos, porque ele é Deus. É este Deus que eu trago ao teu coração, que independe de mim, ele não precisa de mim, mas ele quer precisar de mim e de você para fazer a obra. Não que a gente mereça, não merecemos nada, não somos nada, mas ele é tudo, e tudo é dele, e tudo é para ele. Está preparado para restaurar o templo do Senhor? Tu és casa do Senhor? Vai doer, muitas vezes vai sangrar, mas ele está dizendo, eu quero mudança. Eu preciso ver algo novo na tua vida. Você precisa passar por processos. Eu não estou preparado não, Senhor. Ninguém está preparado. Nem o profeta Elias, que depois de matar tanta gente, uma Jezabel da vida diz assim, hoje mesmo eu vou acabar contigo. Ele foge. Ele se esconde. Processos. Por isso é mister promover a união de pensamentos através da oração, do amor e da dedicação a Deus. O profeta junta as 12 pedras que representam as 12 tribos, a união, pois onde há união, o Senhor ordena a bênção.
Onde há união, o Senhor derrama fogo dos céus. Onde há união, o Senhor quebra todas as mazelas. O Senhor renova a esperança. O Senhor dá um renovo. Por isso esse Deus é maravilhoso. Sem a restauração do altar, o reino se divide. Isso eu quero chamar muita atenção para vocês. Roboão dividiu o reino, porque não teve união. Cada um defendia uma bandeira. Por isso falamos, nós não temos nada a ver com Davi. Fica aí o reino de Davi e vamos ficar com Roboão. E que desgraça. E que derrocada. Igreja precisa estar unida. Igreja precisa falar a mesma voz. Igreja precisa honrar o Senhor com tudo que faz. Não podemos cogitar de dois pensamentos. Não podemos cogitar de dois sentimentos. Somos um no Senhor. Sabe por que a igreja primitiva, em Atos 2, de 42 a 47, crescia na graça, no amor e no conhecimento da palavra de Deus? Porque tinha tudo em comum. A, B, C, D, não tinha esse negócio, meu irmão. Quando o calo apertava na vida de alguém, apertava na vida da igreja. Porque todos tinham tudo em comum. Na oração, no partir do pão, em tudo. E se isso está faltando no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, precisamos ser a parte que vai abençoar. Não é para criticar. Nós temos que ser a parte que vai trazer. Olha a proposta que o pastor está falando, irmãos. Não é para eu criticar, é para eu fazer parte da solução e não do problema. E é isso que muda a história de nossas vidas, onde nós somos parte não do problema, mas da solução. Por isso, não tem lugar para fofoca, não tem lugar para me diz que me diz, mas tem um lugar para honrar o nome do Senhor. Reino dividido, o reino do norte cai rapidamente na idolatria sob Jeroboão. E mais tarde, Acabe e Jezabel promove o culto a Baal. Que derrocada, que tristeza. E quem somos nós para dizer que não estamos sujeitos a determinadas coisas? Quem sabe se nós não estamos com alguns baalins em casa, guardado no nosso armário, ou lá no interiorzinho da nossa caixinha preta. Coisas inegociáveis, pastor. Aquilo ali ninguém mexe. Aquilo ali é meu santinho padroeiro, né? Só de eu e Deus. Cuidado. Porque a idolatria, meu irmão, ela nasce no coração que não é adorador. E muitas das vezes nós colocamos coisas e pessoas no lugar do Senhor. Estão entendendo? Muitas das vezes colocamos coisas e pessoas no lugar do Senhor. E achamos que isso não é idolatria. É idolatria sim. Deus não aceita o segundo lugar. Ele é o centro da nossa existência. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a essência do nosso ser. Ele não ocupa nem primeiro, nem segundo e nem terceiro lugar, porque Ele é a essência. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Por isso essa presença una, santa e benéfica. Por isso nós não podemos enumerar o Senhor. Amém, igreja? Porque se nós começarmos a enumerá-lo, vamos daqui a pouco colocá-los no último da fila. Não vai ter espaço para Ele no nosso coração. Mas quando a gente diz, Tu és a minha esperança, Tu és o meu Senhor, Tu és a razão da minha vida, Tu és o ar que respiro, Tu és a essência do meu ser. A gente está dizendo, nada sou sem a Tua presença. E é isso que Moisés fala, Senhor, se Tu não for conosco, não iremos. Tu precisa estar conosco. A Tua presença faz a diferença, amém, igreja? Fala assim, a presença de Deus faz a diferença na minha vida.
Vira para o teu irmão do lado e diz: a presença do Senhor faz a diferença na sua vida. É isso que o Senhor está falando. A gente observa que no capítulo 17, verso 22, o profeta Elias é enviado por Deus para confrontar a idolatria de Acabe, realizando milagres e provando a soberania de Deus, como no Monte Carmelo. Sem sacrificação, ninguém verá a Deus. Mas a sacrificação é santificação, desculpe. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É preciso se santificar. O profeta não foi de qualquer jeito encontrar com o rei. Ele sempre tinha o seu momento com o Senhor. Terceira e última coisa, para a gente não se alongar muito. Eu vi a hora ali, eu nem olhei para a hora. Sem restauração do altar do Senhor em teu coração, sem quebrantamento e arrependimento, a tua adoração não será suficiente para edificar o altar do Senhor como verdadeiro adorador. Amém, igreja? Ficou um pouco longa esse tomo que eu fiz, mas eu vou repetir, que é muito profundo. Até eu mesmo, na hora de escrever, eu falei: mas está muito longo, Senhor. Não dá para diminuir esse negócio? Ele disse que não. Então, vamos lá. Vou repetir, hein? Preste atenção. Sem restauração do altar do Senhor em teu coração, não é na vida do teu irmão, não, hein? Preste atenção. Eu não estou falando para restaurar o meu irmão. Senhor, cuida dessa bênção. Não é isso, não. Cuida de você, seu cabra. Olhe para dentro de você. Pare de olhar para os outros. Diz assim, ó: sem restauração do altar do Senhor em teu coração, sem quebrantamento e arrependimento, a tua adoração não será suficiente para edificar o altar do Senhor como verdadeiro adorador na essência do seu ser. Amém, igreja? É preciso esvaziar de nós mesmos. É preciso sofrer essa quenoses lá no grego. É preciso despir de nós mesmos e reconhecer que nós somos o nosso maior problema. Quando a gente acorda de manhã e olha para o espelho, o maior problema está na nossa frente. Somos nós. Que a gente começa com os nossos achismos, com os nossos disques, e a gente não acorda para a vida. Às vezes precisamos tomar uma topada para dar um solavanco para alcançar a vitória. Muito cuidado com você mesmo, porque nós às vezes somos a razão da nossa tristeza. Nós somos a razão dos nossos problemas. Porque falamos demais, porque pensamos demais, porque vemos onde ninguém vê, falamos o que não devia ter falado, e a gente vai dormir com a pulga atrás da orelha, porque tinha que ficar calado e não ficou. Né? Quanta gente que dá com os burros na água. E a gente precisa rever os nossos conceitos. Por isso, 3.1 vai dizer: o reino dividido, a glória não desce. Diz comigo, igreja: o reino dividido, a glória não desce. Vamos lá? Sabe por que a glória de Deus desceu ali na hora do sacrifício? Que o fogo lambeu todo o sacrifício, porque o servo de Deus promoveu a união. O servo de Deus promoveu a união entre as tribos. E mais do que isso, promoveu a glória de Deus. Porque ele humilhou os balaíns. Depois que ele diz assim: clame mais forte, clame bem alto. Quem sabe ele está dormindo, talvez esteja viajando. Clame, clame. E ele, ali naquele momento, ele promoveu a união do povo de Deus. Que o povo de Deus precisava saber que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, que pode restaurar nossas vidas. Por isso, pare de dividir a glória do Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ali não foi só para os profetas de Baalins, não. Foi para toda a nação. E sabe como Deus faz as coisas tão pensada, tão diretiva? Deus disse para o profeta encontrar com quem? Acabe. Acabe era o único que poderia reunir todo o povo, não só Israel, mas toda a idolatria.
E ele faz isso com maestria. Se vocês lerem o texto, ele faz com que todo mundo esteja lá onde? No Monte Horebe. E ali a glória de Deus desce, porque a igreja está unida, amém, igreja? Onde tem união, a glória de Deus desce. Onde tem união, habita a paz do Senhor. Onde tem união, a cura, a saúde, a restauração. Porque se não houver união, não cresce, não germina. Deus me deu uma resposta hoje de manhã, que me tirou uma preocupação tão grande, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós. Olha que coisa boa. Ele quer precisar de nós. Por isso, irmãos, reino dividido é desgraça na certa. Baseado aqui no desafio do profeta Elias ao povo, em 1 Reis 18, 21. Dá para você colocar, por favor, minha irmã Lília? 1 Reis 18, 21. Gostaria que a igreja sentada mesmo lesse. E aqui confrontamos a luz da palavra do profeta Elias. A idolatria. Vamos lá, igreja, por favor. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois testamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Mais. Porém, o povo nada lhe respondeu. 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eis dois bezerros, e eles escolheram assim um dos bezerros, e os dividiram na metade, e põe sobre a lenha, porém não coloque fogo. Amém. Amém, igreja? Observe que foram 2 bezerros. A mesma proporção dada para o inimigo foi dada para o servo de Deus. E ele deixou eles agirem primeiro. Ele foi por último, né? Então ali houve o quê? Houve algo igual, partes iguais. Mas o Deus deles não se manifestou, nada aconteceu. Mas a graça de Deus desceu, porque o povo de Deus creu em toda a palavra profética naquele dia. Você crê na palavra profética na tua vida? Não é profetada não, irmãos. Cuidado com as profetadas. É palavra profética, é a palavra de Deus. Por isso nós somos confrontados com a palavra de Deus. Mostre a sua reverência no culto da vida diária, não só no culto aos domingos. É um chamado à congregação, a um compromisso radical, como verdadeiro adorador ao Deus soberano e Senhor de nossas vidas. Por isso, a perseverança na oração é capaz de restaurar a ordem do universo. Repita comigo, a perseverança na oração é capaz de restaurar a ordem do universo. Este homem orou para não chover, e não choveu, durante 3 anos. Agora Deus diz, vai, diz a Acabe, que desça depressa, porque vai chover. Aí ele manda o seu moço lá, o seu moço vai, profeta, eu fui lá, não tem nada, volta lá de novo. Eu fui, mas não tem nada, volta de novo, seu cabra. Ele vai, nada. Na 7ª vez ele falou, tem um negócio lá, tipo a mão de um homem, mas é pouca coisa. Então ele desce, fala a Acabe, que pega a carruagem e desça depressa, porque o toró vai descer. Amém, igreja? Isso é crer na providência de Deus. Deus fará chover na tua vida, mas você precisa não só ver a nuvem como mão do homem, você precisa ver a graça de Deus na tua vida. Porque se você não vê, não vai ver a graça, não vai ver a restauração. Por isso a restauração do altar se dá através de um homem que tem a sua própria vida no altar do Senhor. Uma coisa é ter Deus na vida, outra coisa é ter vida com Deus. Pense nisso. Uma coisa é ter Deus na vida, outra coisa é ter vida com Deus.
Quem você é dessas duas pessoas? Porque Deus, todos nós somos filhos de Deus? Não, somos criatura. Então todos têm Deus. Uma coisa, é isso que eu falo aqui. Uma coisa é ter Deus na vida, outra coisa é ter vida com Deus. Você tem vida com Deus? Deus responde com fogo e força. O clamor do seu profeta na demonstração do seu poder contra os falsos deuses, destacando assim que não divide a sua glória com ninguém e que Elohim é o único e verdadeiro Deus. Quero finalizar este sermão dizendo que o Senhor da história cumpre os seus acordos e alianças, mantendo as suas promessas vivas e ativas no coração do crente, hoje e eternamente. Você, como servo e serva do Senhor, creia nisso. Não basta ter Deus na vida. É preciso ter vida com Deus. Que Deus abençoe vocês. Pastor Eliezer com a palavra.